Prontinho, já está em público aqui. Boa noite a todas e todos. Vamos chegando para esse bate-papo. Vamos aguardar a galera entrando aqui para o nosso debate. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, bastante sensível também, que é a violência urbana e a desigualdade, né? Acredito que todos vocês que vão chegando aqui para acompanhar o nosso bate-papo e participar também, enriquecendo o nosso debate, já ouviram falar a expressão vítima da sociedade, né? Tenho certeza disso. E já achou ruim, já torceu o nariz para essa expressão, né? Afinal de contas, é difícil entender ela, se não tiver num contexto correto, né? E a gente vai tentar dialogar sobre isso, né? Falar sobre a relação da desigualdade social e da formação social na nossa sociedade, né? Com a violência e a lógica de criminalização, né, de determinadas populações. Então, eu espero que vocês estejam muito bem nessa sexta-feira para acompanhar esse debate e possam participar, tá bom? Ativamente com a gente, que vai ser muito legal. E hoje, né, não estou sozinho, vou estar conversando com a Amanda Villa, que é doutoranda em antropologia e cientista social. Então, ela tem todo aí o know-how, a bagagem, né, e a autoridade para falar sobre o assunto e nos ajudar esclarecendo sobre tudo isso. Então, vamos receber aqui ela. Galera, já vai deixando o like, já vai compartilhando, chamando as pessoas, os colegas, né, para participar e entender um pouco a relação da desigualdade com a violência, que elas estão extremamente em pauta hoje em dia. Bem, vamos aqui, a Amanda já chegou. Boa noite, Amanda, tudo bem? Olá. Olha, primeiramente, muito obrigado por topar esse bate-papo, por chegar. Muito obrigado por topar esse bate-papo e por enriquecer o nosso debate, poder falar sobre um assunto que é tão importante, né, para que a gente possa entender e também fomentar as coisas certas, né, na sociedade, poder dialogar de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais certeira sobre esse assunto, tá? Então, muito obrigado e boa noite por estar aqui com a gente. Boa noite, Adriana. Obrigada a você pelo convite. Muito bom ter esses espaços para a gente trocar essa ideia mesmo. Sim. Como eu falei no começo, né, do nosso bate-papo, essa live vai ser sobre a relação da violência, né, com as desigualdades e os diferentes níveis, né, de violência que, infelizmente, nós temos que enfrentar, né, que, infelizmente, nós estamos enfrentando na atualidade. Então, eu queria começar a falar com você sobre uma coisa que surgiu, assim, né, durante eu estava mandando os convites para o pessoal acompanhar a gente. O que é antropologia? O pessoal perguntando, o que a antropologia estuda, o que é? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso um pouco. Tá bem. Engraçado, essa costuma mesmo ser a primeira pergunta, e eu nem deveria estranhar, né? Porque eu mesma fui descobrir o que era antropologia na graduação. Mas é meio difícil às vezes. A antropologia a gente costuma brincar que é como uma filosofia com gente, né? Porque a filosofia a gente está acostumado a pensar muito com aquele olhar do homem branco, europeu, generalizando as ideias dele como uma coisa universal que funciona para o mundo inteiro, né? Então, assim, e sempre no masculino, né? Inclusive, né? O homem nasce para tal coisa, o homem é bom, o homem é mau. E aí, com a antropologia, ela surge por volta de 1800, né? Depois das grandes navegações, dos europeus terem entrado em contato com sociedades muito distintas das que eles estavam acostumados, né? Quando ele percebe que não dá muito para generalizar tão facilmente assim. Então, entender um pouco mais como funcionam as filosofias, digamos, uma coisa menos generalizada, uma coisa que procura mais a exceção do que a regra, né? Então, na antropologia, o antropo vem de homem, né? Então, a gente pode estudar não só
sociedades muito outras, como o padrão, né, a antropologia mais clássica, que é a etnologia indígena, né, a gente estuda povos indígenas do Brasil, da Melanésia, da Nova Guiné, ou então a antropologia também ficou muito forte quando a Europa entrou no continente africano, né, as populações, as diversas comunidades africanas ali, mas também, hoje em dia, é muito forte a antropologia da gente mesma, a antropologia de gênero, de religião, para a gente entender melhor como pensa, como funcionam pequenos grupos, né, de sociedade, da nossa ou de outras sociedades, entendendo mais por dentro, né, tentando transportar o nosso olhar para o olhar das outras pessoas, né, e isso é uma coisa muito para a gente, assim, funciona muito bem para a elaboração de políticas públicas, né, de tudo isso, mas também é muito bom para a gente se pensar enquanto sociedade, né? Quando a gente vê outras que funcionam de outra maneira, a gente começa a formular questões novas sobre nós mesmos, assim. Então, é uma coisa que serve muito para a sociedade ocidental europeia também, assim. Então, é mais assim, um estudo sobre as tendências sociológicas, das características que nos trouxeram até aqui, né? De diversos grupos, assim, mais uma coisa atual, menos, claro, que também trabalha com uma coisa mais histórica e mais global política também, os contextos que as sociedades estão inseridas, mas pensando uma coisa mais no pequeno, assim, né? Na antropologia, a gente raramente vai botar uma questão grande, assim, tipo, como o capitalismo influencia em Mirassol, assim, isso é muito amplo. Então, na antropologia, a gente vai, assim, como aquele grupo que vive perto de tal rio pensa, elabora determinada questão, é sempre muito, né, tentando entender uma coisa mais local, assim. Sim, mais micro, né? Não tão macro, né? Maravilha. Isso é importante, né, para a gente entender também como se comportar em sociedade, né? E respeitar. O Dog está participando aí. E respeitar. Que é isso, sempre bem-vindos. Claudinho. Claudinho. Bem, é importante para a gente entender também como se comportar em relação às outras sociedades, né? Para a gente entender os espaços de cada um e respeitar também as características de cada um. Bem, mas hoje o tema, infelizmente, não é tão brando, não é tão agradável de se falar sobre as características, né, de determinadas sociedades. A gente vai falar sobre violência e sobre desigualdade, que infelizmente é algo que está em pauta e que é uma tendência, uma crescente muito grande, o aprofundamento da desigualdade social, que traz com ela várias outras características de desigualdade também, desigualdade racial, desigualdade de gênero, enfim, a gente pode citar inúmeras características aqui, e com ela o aprofundamento da violência também. Então, é sobre isso que nós vamos falar, e eu queria que você desse seus primeiros pareceres sobre as raízes da violência no Brasil, né? Desde nossa formação, por que nós chegamos num estado tão deplorável de interação social numa sociedade tão violenta? Bom, é isso, né? Se a gente vai olhar historicamente a formação do Brasil enquanto nação, tá me ouvindo? Aqui deu uma travada. Deu uma travadinha, mas a gente está te ouvindo, pode falar. Tá, qualquer coisa você me avisa. Beleza. Bom, não sei se deu para ouvir, mas eu estava dizendo que a formação do Brasil enquanto nação já começou de uma maneira muito violenta, né? Desde que os nossos colonizadores aí portugueses chegaram, as coisas foram se dando de uma maneira muito violenta, com os indígenas que estavam por aqui, e depois com a mão de obra que foi trazida escravizada, né? Então, acho que a violência começa daí. Sem de dúvida, obrigar, né? de tomar terras, territórios, de, né, subjugar povos, enfim, de forçar trabalhos, né? Já começa com a nossa história mesmo, né? Desde o princípio, o Brasil já Agora, é muito difícil falar da situação violenta atual mesmo sem resgatar
como tudo começou, porque é um contínuo, né? A gente sabe que o Brasil foi construído com mão de obra negra e os indígenas também foram escravizados, né? Isso é até um pouco apagado, porque os jesuítas advogaram um pouco contra isso, mas também é apagado, também foram muito escravizados, na verdade, e marginalizados, né? Assim, excluídos da riqueza social que estava se construindo às custas daqui, né? De tudo que a gente tinha. Quando a gente começou, né, a pensar, não espontaneamente, né, mas por uma pressão internacional, a não usar mais da mão de obra escrava, isso nunca foi feito pensando nas pessoas que estavam sendo escravizadas, né? Então, assim, quando gradualmente isso foi sendo tirado do uso, né? Então, primeiro a gente foi tendo o fim do tráfico negreiro, então de trazer os escravos para cá, mas continuava tendo a mão de obra. Depois os que nasciam, depois os mais velhos. E aí, quando resolveram que não tinha jeito, estava pegando muito mal, tinha mesmo que parar de fazer esse tipo de ação desumana, né? Que eu acho que isso, eu espero que ninguém mais negue que eles não foi pensado uma socialização, né? O destino dessas pessoas na sociedade, muito pelo contrário, né? O que a gente teve aí depois foi um completo afastamento da sociedade. Teve uma política de trazer imigrante branco, porque já que é para pagar trabalho, não vamos pagar para negros, né? Não vamos pagar para esses escravizados, não vamos escravos, né? Antigos escravizados. Não vamos permitir eles nos espaços, né? Não vamos dar onde morar, nada. As pessoas foram trazidas, transportadas de continente e deixadas à própria sorte quando o seu trabalho já não era mais útil. Então, assim, né? Eu acho que não sei se é isso que você estava esperando ouvir, mas acho que essa um grande background. Eu acho que a sua colocação foi importantíssima e uma introdução perfeita para nós entendermos o modelo de sociedade que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? A lógica escravocrata, ela continua da mesma forma. E por que é importante nós reconhecermos e falarmos sobre isso? Para que haja a superação disso. Então, primeiro é nós reconhecermos que nós ainda estamos numa lógica escravocrata. Veja bem, as senzalas, elas ainda existem. Elas mudaram de nome. Elas são chamadas de favela hoje. Mas se você for num ambiente de periferia, ali, com falta de acessibilidade a direitos básicos, né, com a falta da presença do Estado, com a violência presente nesses ambientes, você vai ver que aquele lugar é uma senzala. E os navios negreiros mudaram de nome. Hoje eles são chamados de transporte urbano. Você vê aqueles ônibus lotados, transportando os trabalhadores que vão servir aos seus senhores por um salário de fome. Né? Então a gente vê essa lógica ainda sendo replicada com novos nomes, maquiado, né, em uma sociedade organizada, com direitos que não são garantidos, mas a lógica é a mesma. Então, o que você falou foi extremamente pertinente e vem de total encontro com o modelo de sociedade que a gente ainda vive, né? Pois é, e é engraçado, né, que você falou agora de que o Estado não chega nesses lugares, né? Mas, na verdade, ele chega. Mas o que é que chega, né? O que chega é a violência policial. Enfim, a violência policial chega. Exato. Essa é uma outra coisa que a gente vai falar também, né? Daqui a pouco a gente vai tocar neste assunto sobre a forma, o modelo de segurança pública no Brasil, que é muito mais um modelo de aprofundamento da violência do que da resolução do problema propriamente dito, né, Amanda? Agora, nós falamos sobre as raízes da violência. Existem diferentes tipos de violência, né? Existe a violência da criminalidade e as violências que são mais sutis, mas que interferem totalmente na dinâmica social. Por exemplo, as violências da criminalidade seriam os homicídios, agressões, né, as violências que vão contra a integridade física e a moral
das pessoas. As violências sutis são aquelas que acontecem em casa, no trabalho, né? Violência de raça, de gênero, a violência da desigualdade. O que você poderia falar para nós sobre esses modelos de violência? Pois é. É legal até eu ter explicado o que é antropologia no começo, porque daí isso explica muito também como funciona minha estrutura de pensamento, né? Para mim é muito difícil falar de forma super abrangente, assim, sobre esses temas que são tanta coisa dentro deles, né? Cada uma dessas coisas que você citou a gente poderia discutir um mundo de coisas. Então eu consigo pensar assim, em exemplos, vamos lá, do que você falou, né? Dessas coisas mais sutis, pouco perceptíveis. Uma das grandes violências que tem sido mais falada ultimamente, de gênero, no caso, é justamente sobre, por exemplo, a não remuneração do trabalho doméstico, né? Que foi uma forma que serviu aos homens, né, ao patriarcado, à estrutura social de dominação das mulheres, porque daí as mulheres são socialmente, eram mais, né? Hoje em dia menos, mas ainda existe essa coisa do cuidado da casa, da limpeza, da alimentação, do cuidado dos filhos, como uma obrigação das mulheres, e além de não ser dividido, isso obviamente não é monetizado, né? E aí a mulher fica com essa carga e com mais dependência financeira, porque vivemos num modelo social em que tudo a gente precisa de dinheiro, né? Qualquer independência de morar, de se locomover, de se alimentar, tudo envolve dinheiro. Então, o fato das mulheres terem boa parte do seu tempo, porque tempo é dinheiro, né? Boa parte do seu tempo consumido com os afazeres domésticos, enquanto ao homem esse tempo, em geral, está livre, é uma grande violência sutil de gênero, né? Sim. E que muitas vezes a gente não reflete a respeito. Tem mais é importante você falar sobre isso, porque a gente vê que, historicamente, crianças e mulheres sempre foram tratados com violência nos ambientes domésticos, né, dentro de casa. E apenas recentemente que isso virou um tema público. Apenas recentemente que se começou a debater a violência doméstica, né? Tinha aquela frase terrível que a gente escutou, que eu escutei muito durante a minha infância e que certamente muitos aqui que estão assistindo a gente ouviu, que é: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Que é isso? Se mete sim, se mete a colher, se mete o garfo, se mete... Com certeza. Mete telefone com a polícia, mete tudo. Com certeza, não pode, né? Então, muito recentemente que isso vem sendo dialogado e debatido na sociedade. E é importante nós falarmos sobre isso, porque quando uma pessoa ela vive num ambiente violento, aonde era para ela se sentir acolhida, no seu primeiro refúgio, ela vai replicar isso na sociedade. Ela vai replicar isso na escola, ela vai replicar isso em outros ambientes, né? E é aí que está o grande X da questão, né? De nós trabalharmos uma formação social que não seja pautada na violência, no tiro e porrada e bomba. Isso é uma coisa que eu acho que seria muito legal se a gente pudesse ter até um bom pedagogo aqui discutindo com a gente, porque aquela lei da palmada que veio uns anos atrás, né? Muita gente criticou, assim, vai mandar no tapinha que eu vou dar ao meu filho dentro de casa. E eu entendo que criar crianças é uma coisa muito complicada, mas por quê, né? O que está por trás disso? É justamente isso que você está dizendo, né? Você aprende que você vai ser condicionado, que as coisas que não agradaram aos seus pais foi respondido com violência. Você vai naturalizando a violência, né? E aí você vai replicando a violência. Se você naturaliza a brincadeira de porrada na rua, então tudo bem você, né, se expressar com essa violência. Claro que as coisas têm medidas, né, que têm contextos diferentes, mas me lembra muito isso, que as pessoas ficaram muito incomodadas. E aí eu penso, por que incomoda tanto você dar um passo atrás, pensar antes de ter o seu reflexo de violência com uma criança, né, que está aprendendo o que é estar no mundo, como tem que agir, né? Então, se a gente banaliza a violência desde a infância, o que é a gente ser violento com uma companheira que sabe bem o que está fazendo, que a gente, né, bota ali, tem discernimento, então ela me desagradou, eu tenho total direito. E isso é uma violência nada sutil, né? Que a gente estava falando antes da violência sutil. Essa é uma violência bastante explícita. Essa acaba sendo aprofundada, né? Verdade. Né? Bem, muito descarada. Pois é. E quando a gente fala sobre esse tipo de situação, a gente fatalmente fala sobre
um outro assunto que está totalmente ligado, que é a falta de acesso ao processo civilizatório, né? Antes da nossa live até a gente estava discorrendo sobre isso, né? E você também questionou o que é o processo civilizatório, né? Se nós formos falar do processo civilizatório que nos trouxe até aqui, é violência, é guerra, é conquista, é invasão de território, né? Mas vendo de um lado mais pautado pelos direitos humanos, né, o direito das pessoas, o processo civilizatório se dá pelo acesso aos direitos básicos, né? Como, por exemplo, educação, saúde, moradia, trabalho, enfim. Essas pessoas que são privadas deste processo civilizatório, elas fatalmente terminam encarceradas, né? E quando você está numa lógica em que você é o que você tem, as pessoas buscam, de qualquer forma, estar inseridas nessa lógica, né? Sim. Pode falar, mano. Vai lá. Vai. Quer terminar? Termina. Bem, se elas são privadas da acessibilidade do acesso a esses direitos tão básicos no início de sua formação, o que cobrar delas no futuro? Tem uma música do Criolo que fala muito bem nisso. Fala, se você não me enxerga, por que cobra de mim? Né? Nossa, pesado, né? Fica até triste aqui. Pois é. Isso são tantas questões, né? A gente vive aqui, quem tem um privilégio classe média, a gente já se questiona em geral, né, sobre consumismo, fica pensando, tô caindo na propaganda do Instagram, nas armadilhas da televisão, querendo coisas que não preciso, gastando meu salário à toa. Isso porque a gente ainda tem acesso e se dói de estar caindo nessa coisa marqueteira, consumista que domina nossos desejos, né? Então, acho que tem um pouco disso no que você falou e também, principalmente, é claro, da questão da desigualdade tão grande que a gente vive. Uma imagem me vem muito nítida na cabeça quando você vai falar desse assunto, que é de uma região em São Paulo, na cidade de São Paulo, da favela de Paraisópolis. Eu não sei se você tem na cabeça mais ou menos como ela é, mas São Paulo tem umas coisas muito doidas, né? Porque diferente do Rio, bom, o Rio também, mas a alternância, né, de locais muito pobres, com bairros muito chiques, né, vizinhos, isso acontece muito. E Paraisópolis é um bairro, uma favela, né? Um bairro de pessoas marginalizadas, de pessoas com rendas baixíssimas. E logo ao lado, eu me esqueci agora qual é o nome, não sei se é o Morumbi, não me lembro. Tem uma foto, né, que é essa é a imagem que está na minha cabeça, que daí tem ali os prédios chiquérrimos, com piscina em cada apartamento, né, piscina particular na sacada, e a favela logo ali vendo aquela cena, encostada, né, grudada. Então imagina você crescer, não tendo saneamento, não tendo uma água limpa saindo da sua torneira, né, e ali uma piscina cristalina em cada andar para 2 pessoas que moram em um apartamento gigante. Então, realmente, é uma coisa, assim, muito chocante, muito triste, que muitas vezes a gente não consegue se imaginar no lugar dessas pessoas, né? Então, se a gente já cai nesses desejos, nessas coisas, quero ser que nem essas atrizes da TV, imagina quem não tem nada e tá vendo o vizinho, né? Não é nem distante que nem a televisão, uma coisa, né? Sua mãe trabalha de empregada doméstica ali, vê todo dia e cuida daquelas crianças. É uma coisa que eu mal posso imaginar o tamanho da revolta que isso causa numa pessoa, né? De ver só por ter nascido num lugar errado, né? Exato. Ter o CEP errado, né? E Amanda, você falou sobre um assunto importante. Nós estamos vendo, né, as campanhas da prefeitura e acompanhando, né, todos os debates e as propostas que estão sendo feitas. E surgem dados que são assim. Dados que são assustadores. Por exemplo, em São Paulo, e a gente não precisa ir longe para ver essa desigualdade. Mirassol tem essa desigualdade. Se você for num bairro de periferia aqui em Mirassol, você vai ver todo esse tipo de falta de acesso também, de carência. E se você andar 1 quilômetro, você chega num bairro chique, você chega num condomínio fechado. Então, a diferença de 1 quilômetro dá o quê?
5 minutos, 10 minutos de carro. Até menos, né? Se você for pensar ali na região da Grota, que tem a Boiadeiros, casas enormes, os condomínios, e até pouco tempo tinham barracos, tinham pessoas morando ali em uma situação muito diferente, né? Essas pessoas elas foram realocadas para um novo bairro chamado, né, o Jardim Nova Esperança, e estão ali. Né? Então, ali. Nossas ações sociais, a gente vai bastante ali para conversar com as pessoas, né? No sentido de poder estar ajudando. Agora, deu uma travadinha aí, né? Agora, o que eu queria dizer é no sentido de poder realmente nós falarmos sobre essa questão da desigualdade do CEP que você mora. A expectativa de vida de uma pessoa é determinada pelo CEP. Dentro da cidade de São Paulo, nós temos expectativas de vida de países nórdicos da Europa, da Finlândia, da Suécia, Suíça, e temos expectativa de vida de Zimbábue. E tudo determinado pelo CEP onde você nasceu. É terrível. Agora tá pegando fogo ali aqui os nossos comentários, daqui a pouco a gente vai colocar tudo aqui para a gente poder conversar sobre eles também. E vamos dar uma virada nessa página. Vamos falar sobre, agora, Amanda, sobre a formação do país, o perfil democrático do país que nos trouxe até aqui. Esse autoritarismo que sempre ficou no inconsciente social nosso e que acaba pautando as políticas de segurança, né? Por exemplo, nós estávamos num momento de aprofundamento da democracia. A democracia ela não é conquistada e pronto, estamos na democracia. Não, ela tem que ser alimentada, regada, né, e discutida a todo momento para que ela continue existindo. Ainda mais num país que tem uma democracia tão frágil quanto a do Brasil. Fazia apenas 30 anos que nós estamos numa democracia, gente. Né? Pois é, e aí, eu não sei se você já terminou a pergunta, mas eu vou fazer um adendo de qualquer maneira, depois você pode até me interromper, porque isso me lembra, quando eu entrei na graduação em 2009, já tem aí 11 anos, que o meu professor de Política 1, chamado Armando Boito, um professor muito bacana, eu era, né, saí do colegial com as histórias da época da ditadura, de como as pessoas lutavam para a redemocratização do país, um pouco fascinada e um pouco até frustrada, de pensar, poxa, eu não tenho nenhuma causa tão grande para lutar agora, né, assim, descarada. E ele deixou muito claro para a gente, fez com que a gente percebesse muito cedo de como não significava que a gente tinha todas essas liberdades, e não estou dizendo só garantidas, mas que a gente tinha, porque não tínhamos todas, e que a gente não tinha contra o que lutar, não sei o quê. Ele dizia que era justamente o que era cruel nesse momento, e agora talvez até, enfim, mas o que era cruel nesse momento da democratização tão crescente era que essas coisas estavam dissipadas, né? Então era muito mais difícil da gente, digamos assim, notar o inimigo, né? Era muito mais, por exemplo, você tem uma ditadura militar, você sabe quem é o seu inimigo, quem está te oprimindo, contra o que você tem que se organizar. Quando a gente está numa ditabranda, sei lá, numa ditadura, não é ditadura, né, mas numa democracia autoritária muito bem disfarçada, é muito difícil a gente se organizar e entender quais são as pautas principais ali, contra o que ir, né, contra o que se erguer. Um pouco disso a gente até viu naquelas manifestações de 2013, que começa por um motivo, logo é tomada por outro, e vai acontecendo uma loucura que cada um quer puxar para o seu lado. Quer dizer, a gente sabe o que a gente quer, mas contra quem se erguer acaba muito nebuloso, né? Então, assim, nunca esteve fácil, nunca esteve completamente democrático. Agora a gente está vendo uma retomada do autoritarismo muito clara, né? Com militares também super presentes no governo, com discursos mais autoritários, mas nunca estivemos numa perfeita democracia. Era uma luta desde sempre vencendo, né? Esses 30 anos não foram um sossego em nenhum momento. Pois é, e é a percepção, a ideia de democracia que sempre foi deturpada. Então, quando a gente fala sobre democracia hoje, surgem inúmeros rebatimentos, né? E rebatimentos autoritários de pessoas que que têm as suas liberdades democráticas suprimidas no dia a dia também. Por quê? Sobre o que você estava falando, sobre o que se levantar, sobre o que lutar, eu tenho muito claro de que
o inimigo é um sistema político que falhou. É isso, né? Um sistema político que desmoronou totalmente. Falhou Então, em servir as pessoas, né? Que é falhou em servir as teoricamente para que pessoas. ele é feito. Ele foi um sistema que continuou replicando as velhas práticas do autoritarismo. Por exemplo, a polícia militar, ela é a mesma polícia da ditadura. Ela tem a mesma formação. E nós vamos falar sobre isso. Só para dar uma última pincelada sobre a desigualdade do morro e do asfalto, né? A gente vê episódios absurdos na história recente, aqui, poucas semanas atrás, de como de como o combate à violência chega diferente dependendo do seu CEP, né? Teve aquele episódio no Jardins, que o PM foi atender um problema de violência doméstica e foi humilhado pelo morador da casa. Porque o cara, eu ganho 300 pau por mês, aqui você não manda, que não sei o que tem, foi humilhado. E no outro lado, a gente viu ontem, né, um ambulante que foi humilhado por um PM que jogou as coisas dele fora, virou tudo, né? Na favela, ninguém chega conversando, já chega tirando. E ali estão pessoas. Né? Noticiado, né? Porque a gente sabe que isso é muito corriqueiro. Acho que todo mundo já viu cenas assim, né? Eu já fui brigar com segurança de supermercado porque estava chutando o pedinte. Quer dizer, tudo bem você não querer que uma pessoa incomode seus clientes, que seja um lugar privado, mas chutando literalmente, né? Da pessoa caída no chão e chutando para fora. Quer dizer, isso acontece o tempo inteiro, né? E assim, a depender de com quem, como você está dizendo, né? Eu, pessoa, mulher branca, classe média, nunca tive medo de apanhar na rua. Eu imagino que isso é um grande privilégio da minha parte, né? De apanhar, eu quero dizer, de sofrer violência policial, né? Sim, já sem dúvidas. Menos de outra parte, né? Tipo assim, de cantadas, de policiais, aí já é uma violência de gênero. Agora, a violência física, nesse sentido, né? De apanhar à toa, porque sou pobre, porque estou incomodando, porque a minha imagem, né, incomoda naquele lugar, isso tem CEP, né? Como você disse. Sim. E essa lógica é a que é reproduzida, né? Quando uma figura, quando uma pessoa de pele escura chega, uma pessoa que não está com uma roupa adequada, entre aspas, adequada, porque toda roupa é adequada, né? Chega no lugar e a pessoa é mal vista e é violentada, né? Mas o que eu queria dizer, que eu queria entrar no assunto aqui, e você viu nos comentários ali, surgiram tópicos importantíssimos e muito bons para enriquecer o nosso debate, né? Falando sobre uma mãe que foi brutalmente assassinada ontem por conta da guerra ao tráfico, né? Protegendo o filho. E aí vem o questionamento, como é que sobe o morro para lutar contra a guerra ao tráfico? É isso. É isso que nós temos que falar. Não tem que subir o morro para lutar contra o tráfico. Tem que ir em quem financia. O morro é o varejo. Né? O morro, ele acaba sendo vítima disso. Tem que ir lá nos grandes. Político, grande empresário que financia isso. Mas para ir lá, falta coragem. Isso é tão nítido quando a gente pega notícias, por exemplo, isso que você está aqui no comentário, né, do avião presidencial que tinha cocaína, ou então aquela história do helicóptero lotado de cocaína também de um político. Isso é tão nítido, né? E assim, até eu me sinto falando senso comum até, porque todo mundo sabe onde tem boca de fumo numa cidade. Todo mundo sabe aonde encontrar uma droga. Por que ela não acaba, né? Por que continua sempre? Por que esses lugares sempre estão distribuindo? A polícia não sabe? A polícia não dá conta? Né? É muita inocência chegar nessas conclusões. Então, é óbvio que tem figurões que estão por trás disso, permitindo, bancando, enfim, interessados que isso continue, né? A gente sabe que o tráfico de drogas existe porque é um interesse. Ele não é legalizado, ele não é pensado de uma maneira de questão de saúde pública, por exemplo, porque é interessante a maneira como ele é feito atualmente, né? A criminalização interessa a quem criminaliza ele. A gente vai falar sobre as possíveis soluções, as possíveis reformas para os questionamentos que estão aparecendo. E é muito bom que apareçam esses questionamentos, porque enriquecem o debate e a gente consegue
falar sobre o que a gente gostaria de falar, né? Mas para chegar nesse ponto de apresentar as soluções, nós precisamos evidenciar e denunciar quais são os problemas. Hoje, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, né? Meu filho vai passar aqui agora. A terceira maior população carcerária do mundo, né? A população carcerária do Brasil, ela triplicou do ano 2000 para cá. Eu deixo uma pergunta para quem está assistindo a gente e eu gostaria que vocês respondessem no comentário. Vocês estão se sentindo mais seguros? Isso tem uma explicação, gente. Não é construindo prisão, aumentando o número de vagas no sistema carcerário, que você resolve o problema de segurança num país, numa cidade, num estado. Não é assim, né? E antes das colocações da Amanda, eu vou convidar vocês a deixarem o curtir, a compartilhar e a continuar comentando aqui o nosso bate-papo, que está muito legal. Pois é sempre difícil, né? Porque a gente está falando de muitas coisas que envolvem muitas coisas, e aqui é um tempo limitado, a gente vai, né, tocar em pontos. Mas é isso, né? O Brasil é um país rico em questão financeira, de números de dinheiro, né? Muito rico. E um país muito violento. E aí aí já falamos da desigualdade, né? Então essa riqueza obviamente está concentrada. E agora a gente tem que entender o porquê que aumentar prisões e população carcerária não está deixando essa sensação de segurança maior, né? Eu até gostaria que as pessoas dessem algumas respostas, eu fico curiosa. Porque acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar isso que a gente estava falando até agora, né? Qual o panorama que favorece que as pessoas escolham esse caminho, que, vamos combinar, não é confortável, né? As pessoas que entram para a criminalidade vivem muito pouco, né? É um ramo, digamos, Sem perspectiva. Sem perspectiva, é claro. É viver a violência, é abrir mão. Me parece muito nítido que é quando você não tem nada a perder, né? Ali. Você está jogando a sua vida, seja para levar um tiro numa situação, alguma coisa desse tipo, ou para ser encarcerado. De qualquer maneira, digamos, você está jogando a sua vida nessas atitudes, né? Então, tem um panorama que te leva a pensar nisso como algo viável, né? E não se importar de estar correndo esse risco tão grande, né? Tá jogando a sua vida nisso. E isso não está diminuindo, né? Esse background, como a gente fala, esse pano de fundo, né? Que leva as pessoas a ficarem desesperadas a esse ponto, a não verem outras saídas, né? Essa política de vingança. É a política de vingança que o Estado incita. O punitivismo vingativo, sim. É um punitivismo vingativo mesmo. Porque não pensa em evitar que isso aconteça. Não está pensando, agora menos ainda, né? Que diminuem algumas políticas públicas. Então, não está pensando em evitar que as pessoas se vejam sem saída e que tenham essa escolha, né? De ir para a criminalidade. E depois que já estão lá, né, essa população carcerária gigantesca, o que é feito dessas pessoas, né? Recentemente, se não me engano, o presidente disse que acha que os presidiários não devem ter cama, não devem ter quase nada de comida, não devem ter nada, tem que se ferrar mesmo. Uma coisa mesmo do exemplo, né? Se fez isso, tem que se ferrar mesmo. E aí, né? Para que está servindo isso? Você tira essas pessoas que entraram para a criminalidade de circulação, em algum momento, a depender do crime, bem logo, voltar à circulação, porque temos a lógica jurídica. Eu caí, voltei? Voltou. Travou bastante. Se você quiser retomar o seu raciocínio, a gente não conseguiu ouvir muito bem. Fala para mim, você consegue me falar onde eu parei? Sim, a gente parou de te ouvir quando você falou sobre o não poder ter comida, não ter cama, e aí você começou a falar sobre um assunto importante. Pois seu filhinho participando. Então,
E, bem, isso é a lógica punitivista que a gente estava conversando, né? Do exemplo do que vai te acontecer se você acabar não vendo outra saída que não entrar para a criminalidade, mas aí a partir do momento que entrou e que está ali, o que é feito dessas pessoas, né? Em algum momento ela vai ter que voltar a depender do crime muito logo, porque as decisões jurídicas são muito bem embasadas, né? Do tempo de prisão, enfim, pelo menos teoricamente, né? Porque a gente sabe que a justiça também não é igual para todos, mas são muito bem embasadas ali, de acordo com cada delito. E aí, quando essa pessoa volta à sociedade, ao convívio, o que foi feito dela? Ela só ficou ali com mais raiva, recluso, sem parado, por exemplo, pessoas que são muito jovens, estão encarceradas, né? Muitas vezes, ainda que as casas, Fundação Casa, né, tem bastante política interessante para tentar evitar que isso aconteça, mas a gente sabe que é complicado. Então, assim, a pessoa já sai defasada em questão educacional também. Os adultos ali não é oferecido uma outra alternativa, né, uma profissão, aprender algo, né, socializar, devolver alguma coisa à sociedade, ao invés de só ficar ali encarcerado. Então, também não vejo como isso pode funcionar, né? Você só de socializar e depois devolver. E toma. Não, e é isso, é só mesmo, né? E é legal, ver um comentário aqui, né, que a gente está construindo uma narrativa e está cobrando a gente apresentar soluções. Fica que nós vamos dar soluções também, tá? Bem, é importante que nós digamos, que nós falemos também sobre um dado importante, que apenas 11% das pessoas que estão presas no Brasil, na maior população carcerária, da terceira maior população carcerária do mundo, apenas 11% das pessoas que lá estão atentaram contra a vida. Ou seja, 89% das pessoas que estão presas não atentaram contra a vida de ninguém. Nossa, isso é uma informação assim que faz, né? Infelizmente a gente está tendo um problema de conexão com a Amanda, mas assim que ela retornar, ela vai continuar com esse raciocínio. Retornou. Pode falar, Amanda. Voltei. Gente, Voltou, desculpa. vamos lá. Não, isso daqui também é uma denúncia sobre a qualidade da internet. A qualidade da internet no Brasil, no estado, porque nesse momento de pandemia que as pessoas estão ficando em casas e utilizando mais, a gente está vendo o quanto é ruim, né? E existe verba pública para melhoria disso, tá? Mas isso é papo para outra live. Essa parte da gestão eu não sei muito, me interessa saber, seria legal ver você. Mas é isso, eu estava dizendo, quando eu caí a última vez agora, que esse dado que você deu faz toda a diferença, né? Porque daí a gente vê que, ainda que a gente possa também pensar nessa construção social e marginal da violência, que são pessoas que vivem em contextos de violências de toda maneira, né? Não é principalmente a violência a causa, a violência física a causa da criminalidade, né? Uhum. Então é o quê? É a violência material contra bens, o que é isso, né? Se não um déficit de acesso a bens mínimos, né, para sobrevivência, a uma alimentação, né, casas, enfim. E para piorar esse dado, Amanda, eu vou piorar esse dado ainda, tá? Vai. Só 10% das pessoas no Brasil estão presas porque atentaram contra a vida de outras pessoas. E no Brasil, a nossa política de segurança pública soluciona apenas 10% dos homicídios. 90% dos homicídios no Brasil não são solucionados. Quer dizer, não é investido esforço nem verba para investigação dos homicídios, né? Simplesmente... Então fica a nossa... Assim, eu não vou mais nem falar sobre isso, mas fica no imaginário de cada um aqui. Será que está certo esse modelo de segurança? Sabe um dado que eu gostaria muito que você tivesse, porque eu não tenho acesso aqui, mas eu já li sobre ele, não sei dizer o dado agora, sobre a quantidade dessa população carcerária que já foi julgada.
Porque isso também é uma questão no nosso sistema prisional, né? 2/3 estão aguardando julgamento. 2/3, quer dizer, é mais que metade, é absurdo. Isso. Então, 2/3 dessa população, há uma grande chance que seja inocente, além de tudo. Sem dúvidas nenhuma. Ou que estão presos por conta do CEP, da cor da pele, né? Enfim. Agora, o que acontece, né, com esse problema? No estado de São Paulo, é importante falar também, só 4% dos homicídios são solucionados, tá? No estado de São Paulo. É um dado também que faz você falar, que doideira, que é onde né? tem um grandíssimo investimento na polícia, né? Pois é. A gente está partindo aqui para a parte final da nossa live, mas não sem antes falar sobre as possíveis soluções, tá? A gente já está aí com quase 50 minutos de bate-papo, muito bom, muito proveitoso. Continuem curtindo, continue compartilhando e comentando, que a gente vai colocar todos os comentários aqui no ar e vamos falar continuar falando sobre esses assuntos, tá? Bem, o histórico de vida acidentado das pessoas está totalmente ligado ao destino que ela vai ter, né? Por exemplo, se ela conviveu a vida inteira com desemprego, desde quando nasceu, o pai conviveu com desemprego, conviveu com violência doméstica, né? Pessoas, filhos de trabalhadores de baixa renda, muitas vezes estão lá dentro desses lugares, né? Desses cárceres. Então a gente não pode ficar fomentando na sociedade, nós temos que ter responsabilidade, né? Que não tem que ter cama, não pode ter comida. Muitas vezes essas pessoas estão lá por conta de uma lógica, de um sistema que não garantiram a elas as oportunidades mínimas de vida. E é aí que a gente fala de vítimas de sociedade. Vítima do modelo de sociedade ao qual vivemos. Isso não é passar pano para bandido, isso não é passar pano para assassino, pelo amor de Deus. Isso é constatar a causa do porquê hoje nós estamos numa sociedade tão violenta. A violência, ela está totalmente ligada à desigualdade e não à pobreza. Muita gente fala, você está falando só porque a pessoa é pobre, ela vai virar bandido. Não! A violência não está ligada à pobreza. Ela está ligada à desigualdade. E é isso, e uma das formas da gente corrigir e de resolver os problemas de violência é lutar contra a desigualdade social. Então tá aí o primeiro ponto de solução, né? Lutar contra a desigualdade social. A questão das drogas, de subir morro com um camburão ou com um caveirão dando tiro, tá totalmente equivocado. Porque o problema não tá ali. Ali é o varejo, né? Nós precisamos encontrar formas de ir no atacado. Em quem financia. Ou alguém que está assistindo essa live acha que um fuzil nasce dentro da favela para parar na mão do traficante. Pois é, né? Essas armas de exército, de acesso super limitado, como estão ali, né? Alguém acha que drogas que não são fabricadas no Brasil chegam por formas que alguém no morro pensou. Isso é uma ilusão, gente. E só para complementar esse segundo ponto que você está dizendo, a gente tem dados muito claros de que quando as políticas que chegam até essas favelas, até essas áreas marginalizadas, são de educação, de arte, de teatro, de cursos, de saúde, essa verba, nitidamente com dados objetivos, diminui muito mais a violência e a criminalidade no lugar do que quando a gente investe na inserção de polícia, de militares, de qualquer forma policialesca, assim. E não estamos dizendo aqui que não deve haver, até porque a gente está falando de um modelo de sociedade como a gente vive hoje. Não estamos falando aqui de uma utopia maravilhosa, que as coisas já sejam tão igualitárias a ponto de não existir a polícia ou não seja essa forma de Estado. Não, estamos falando com a existência da polícia. Em nenhum momento aqui, que eu vi que alguém comentou, em nenhum momento aqui a gente falou para a polícia deixar de existir por enquanto. Talvez seja um sonho, mas não dia, né, a gente, né? Sim. Mas tá longe. Agora, assim, o porquê, né, nessas áreas o investimento é tão maior de chegar camburão e fuzil e não educação, arte
e oportunidade, né? E saúde, cuidado, saneamento. Enfim, pode continuar, que eu acho que você tem mais pontos aí. Eu acho que assim, quando nós falamos sobre uma remodelação da formação policial, do agente de segurança, as pessoas vêm com essa de, vai tirar a arma do policial, vai extinguir a polícia. Não é isso. Nós já apresentamos dados que comprovam de que esse modelo de segurança, com essa formação de agentes de segurança, falhou. E só tende a piorar. Porque nós não temos reformas políticas e administrativas que combatam a desigualdade e estamos investindo cada vez mais em políticas de austeridade policial, de repressão, de tiro, porrada e bomba. Então, essa tendência é piorar. É preciso parar, respirar e falar, gente, vamos melhorar isso. Vamos salvar vidas, ao invés de fomentar a morte. Bandido bom é bandido morto, tem que matar. A Agatha morreu com um tiro nas costas. Ela não era bandida. Ela era uma criança. Tantos, né? Sim. E ela é uma de tantos. Então, não está certo, gente. Né? E as soluções estão aí. Políticas que lutam contra a desigualdade, investimentos em arte, cultura, educação, investimento em inteligência policial. Amanda, você sabe quanto que foi investido na inteligência policial no Rio de Janeiro no último período? Eu lembro desse dado das eleições de 2018. R$215, R$250 foi investido na inteligência da Polícia do Rio. Nada, né? Que isso? Então, como é que você vai investigar crimes? Como é que você vai solucionar homicídios? Como é que você vai ter um corpo policial inteligente que impeça que as drogas cheguem nas favelas? Porque o problema mas aí eu te pergunto se é do interesse de quem está direcionando essa verba, que seja inteligente, ou se isso vai fazer com que chegue nesses próprios governantes, né? Porque Pois é, né? E, assim, para finalizar, para depois a gente fazer as nossas considerações finais e falar um pouco mais sobre direitos humanos e política de lei e ordem, para encerrar, eu gostaria de trazer um dado sobre Mirassol. Essa semana saiu uma reportagem falando sobre o Instituto Sou da Paz, que fez um estudo que mediu o índice de exposição à violência. E Mirassol ficou muito mal colocada nesse quesito. Esse índice, ele mede 3 quesitos, né? Índice de crimes letais, né? Crimes contra a dignidade sexual e crimes contra o patrimônio. Mirassol ficou muito mal posicionada nisso e demonstra também que nós temos um problema de segurança pública na nossa cidade. Estamos em ano eleitoral, né? E é importante que os pré-candidatos e nos possíveis candidatos que vão se apresentar possam apresentar soluções, mas que vão além do investimento em repressão, que vão além do investimento em austeridade, né? Que possam incluir, colocar as pessoas no centro do debate público para que sejam elaboradas políticas públicas de oportunidades, para que essas pessoas tenham a opção de viver de uma maneira correta, né? E não marginalizado. Sim, o primeiro passo é evitar que isso aconteça, evitar que isso seja uma opção viável, né, para as pessoas arriscarem suas vidas, não construírem carreiras, não é? Acho que o primeiro passo é justamente dar essa oportunidade, com certeza. Pois é, muito bem. E, bem, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa live, tem muitos comentários ainda, vamos colocar alguns aqui. A Sheila foi bastante participativa hoje, muito obrigado, viu, pelos questionamentos. Eu acho que deu a oportunidade para a gente poder falar sobre os pontos que nós queríamos expor aqui, né? Pois é, essa questão dos direitos humanos que ela colocou, você gostaria de falar alguma coisa? Na verdade, eu sinto muitíssimo, e eu acho que a única coisa que me vem na minha cabeça é justamente se vocês sofreram com a ausência dos direitos humanos, justamente é isso que tem que ser reforçado, né? É isso que a gente tem que, é nisso que a gente tem que apostar enfim, tudo isso que a gente está discutindo, né? Que você disse, nada é investido, quase nada, na parte de investigação de homicídios, na parte das vítimas também. Então, assim,
O direito humano é aquilo que a gente conversou já, né? Os direitos humanos, eles não são para bandidos, eles são para todas as pessoas, né? A gente quer garantir que todas as pessoas tenham direitos. Então, a gente tem que reforçar ele para que eles cheguem até todas as pessoas, né? Essa é a causa. Pois é, as pessoas elas veem os direitos humanos como uma pessoa, um velhinho de barba branca que vem com o seu cajado iluminar. Não é isso. A política de direitos humanos é a política de direitos para todas as pessoas, tá? Se você sentiu a necessidade, falou, olha, a minha dignidade humana foi ferida, é porque está faltando política de direitos humanos. Então você tem que fomentar ela, você tem que defender ela, você tem que divulgar ela, porque a política de direitos humanos é a Carta, né, dos Direitos Humanos, ela trouxe uma civilização, ela trouxe um ambiente de racionalização da sociedade, né? Para impedir que existissem atrocidades como tortura, bomba atômica. Gente, pensar numa sociedade sem a fomentação dos direitos humanos é pensar na barbárie. Sim, é justamente a ideia de garantir a dignidade para todos, né? Eu me lembro muito de uma história de uma vez que eu estava num ponto de ônibus e tinha um morador de rua, morador em situação de rua, próximo, que as pessoas estavam se afastando dele, inclusive, porque, obviamente, a pessoa não tem acesso a banhos frequentes, né? E eu fiquei muito solidária, porque as pessoas nem disfarçavam, assim, me incomodou muito aquilo. E eu me lembro que eu cheguei até essa pessoa e conversei bastante, e ele me contou que ele tinha direito à aposentadoria, era um senhor, mas ele não fazia ideia de como ir atrás disso. Quer dizer, quando a gente pensa em direitos humanos, a gente pensa assim, existe a lei, que teoricamente é para todos, existe a garantia de direitos na Constituição, que é para todos, mas ela não chega a todos. Por quê? Naquele momento, minha vontade, muito sincera, foi de entrar num curso de direito, me formar para tentar ajudar essas pessoas, porque essa pessoa ela não vai poder entrar no escritório de advocacia, ela não vai, enfim, acho que toda esse mito do direitos humanos que a gente tem é justamente que são pessoas que se esforçam para tentar fazer com que esses direitos básicos, que já são garantidos na lei, consigam de fato chegar a essas pessoas. O direito no caso, né, que eu citei de aposentadoria, o direito de não ser assassinado, o direito de ter educação, quer dizer, a gente já tem isso na Constituição, mas na prática não acontece, né? Então eu acho que justamente a luta dos direitos humanos é fazer com que o alcance desses direitos que já existem, chegue até as pessoas, a todas as pessoas, né? Acho que essa é a grande pauta. É isso. E o primeiro direito humano, o direito que ele é o direito... Porque existem assim, né? As pessoas que colocam esse debate, o direito humano, é direito dos humanos, a pessoa não entende que os direitos humanos existem duas formas de se ver. Existem os direitos absolutos, aqueles que não são violáveis, o direito à vida. O direito humano é direito à vida. Ponto. Eu acho que ninguém pode contestar isso. E existem os direitos que são relativos. Os direitos à liberdade, por exemplo. Ele é relativo. Se você cometer um crime, o seu direito à liberdade ele vai ser suprimido. Né? Então, falta um aprofundamento das pessoas entenderem o que são as políticas de direitos humanos e poder se conscientizar da importância da existência deles, para que situações como a da pessoa que comentou aqui, da nossa amiga, não aconteçam, que ela não se sinta desamparada. Desamparada, exatamente. Né? Então é isso, gente. E olha, eu acredito que o bate-papo foi muito bom, Amanda. Nós pudemos apresentar dados aqui, pincelar um pouco das possíveis soluções que, infelizmente, fogem, né, da nossa alçada. Eu que atuo como movimento social e que vivencio muito isso que você denunciou aqui sobre as pessoas não saberem nem que tem direito, não sabem nem onde buscar. É realmente bastante complicada essa situação e a gente atua ajudando nesse sentido também, né? E, bem, acho que a gente pôde falar, né, sobre denunciar esse modelo de segurança que falhou, né? A desigualdade, que é o grande combustível da violência, né? De grande parte delas, e também apresentar um pouco
da contribuição das nossas soluções que a gente gostaria que a sociedade defendesse e buscasse aí nas suas atuações e suas interações sociais. Eu gostaria, Amanda, que você fizesse aí suas considerações finais, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade nessa sexta-feira à noite, de estar falando com a gente e de elucidar esse tópico que é bastante importante. Ai, Adriana, eu que agradeço o espaço. É a minha primeira vez, né? Fiquei aqui até um pouco tímida, não estou acostumada com as lives, mas acho muito importante, porque é isso, né? Nos últimos 11 anos, eu sempre me interessei, sempre me engajei, desde mais nova, mas nos últimos 11 anos eu estou profissionalmente me formando, estudando a esse respeito. Eu acho que é muito legal ocupar esses espaços para compartilhar um pouco, que não são coisas que a gente tira da nossa cabeça, né? São dados, são estudos, são teorias também, que o pessoal fala, é muito bonito no papel, né? São teorias, mas não são só teorias, a gente estuda como as coisas funcionam na prática, né? Estuda alternativas que foram testadas, o que dá mais certo, o que não dá. E outra coisa, a teoria também está por trás de tudo, né? Parece que não, mas cada ação de cada pessoa, essa ideia não surgiu dessa pessoa, essa ideia tem toda uma história, né? Então as teorias são importantes também. Enfim, por isso acho muito legal. Eu agradeço por ter me encorajado. Acho importante a gente estar ocupando esses espaços e discutindo essas coisas que a gente estuda e vivencia tanto, né? Muito bem, então. Com você presente aqui, eu gostaria de ainda agradecer a todas e todos que ficaram até aqui com a gente nesse bate-papo, que curtiram, comentaram, enriqueceram o nosso debate e compartilharam também. A live continua nas redes sociais, você vai poder reassistir, vai poder mandar para os seus colegas, compartilhar, colocar sua crítica, colocar o seu comentário também, pontuando algumas coisas que possivelmente a gente deixou passar, e muito obrigado a todas e todos que participaram. Então, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez, Amanda, e até a próxima. Boa noite. Boa noite. É isso, gente. Obrigado e até a próxima.